Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live da Visual Media Educação Profissional. Como sempre, claro, abordando assuntos de extrema relevância para você que busca informações e oportunidades no mercado de trabalho, né? E ele pode ser, claro, hoje a gente vai abordar, galera, aí um assunto muito bacana. Esse profissional, ele pode ser especialista em diversas áreas: gráfico, produtos, de interiores, web e tantos outros. Porém, com as pessoas cada vez mais inseridas em tecnologia e no mundo virtual, o designer digital tem se destacado e está em alta no mercado de trabalho. E para falarmos sobre essa tão promissora atividade, recebemos ele, que é fundador e também diretor de arte da Eagle, uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Conosco hoje, Rafael de Góes. Rafael, seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcos, obrigado pelas palavras. Agradeço a oportunidade de estar aqui poder falando sobre este segmento, que embora todo mundo esteja falando dele, ele tem toda uma história, né? Até chegar no digital, a gente tem trilhado aí um caminho de evolução dentro desse processo de comunicação. E o que eu puder acrescentar aqui com a minha experiência, certamente eu irei fazer aí para essa galera jovem que está conhecendo esse mundo digital e tem vontade aí de poder aprender, né, participar ou até mesmo evoluir nesse processo onde eles já trabalham para o mercado da marketing e publicidade. Né? Sem dúvida. E Vamos. Rafael, cara, a gente já se conhece há muito tempo, né? Você sempre foi um profissional assim muito arrojado e muito empenhado naquilo que você faz. Já tem aí uma longa experiência nessa área de designer, de marketing como um todo, né? Mas eu acho que o designer Sim, foi sim. onde foi aquele que deu o start, né? O pontapé inicial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória para as pessoas que ainda não te conhecem entender um pouquinho o porquê você é o nosso convidado de hoje, né? Pela experiência e toda essa bagagem que você já tem. Compartilhe um pouquinho disso conosco, por gentileza. Bacana, bacana. Antes de falar sobre a profissão de hoje, né, a gente tem que lembrar um pouco da trajetória. Eu sempre fui uma criança que sempre gostei da parte de criação, ou da parte dos processos manuais. Eu lembro como se fosse hoje que a minha mãe, ela, em vez de carrinhos, ela comprava papel e caneta para eu poder parar quieto, né? Porque eu gostava mesmo era de desenhar. E com toda essa relação, ou essa postura, né, voltada à parte dos trabalhos manuais, certamente eu trabalharia ali com o parte de design. Foi aonde eu mesmo identifiquei que eu gostava dessa lance de criação. Foi quando eu tive a minha primeira experiência com a oportunidade de um primeiro emprego e eu fui para uma escola de ensino profissionalizante, porque eu precisava aprender um curso chamado CorelDRAW. Isso já tem alguns anos, mas foi quem me abriu as portas aí para o mundo do desenho. Na verdade, eu queria deixar de pintar, porque eu sempre pintei quadros, e eu fui partir para transformar aquilo que era talento em algo que era agora aplicado a, como produto para o mercado. E quem me abriu as portas para este mundo da publicidade, ou nem era publicidade inicialmente, era comunicação visual, que existe diferenças aí. Foi o curso do CorelDRAW. Aí eu lembro do primeiro emprego nessa área. E eu fui desenhar vetores ou logomarcas no computador, embora hoje os designers tenham um pouco de preconceito com o Corel,
o Corel ainda é um programa que ainda é usado, muito usado até hoje mesmo, por vários birôs de serviço. E eu fico muito feliz de ter começado por ele, né? E hoje, certamente, foi quem me abriu as portas. Pois é, Rafa, você fez uma observação legal aí, né? O Corel há tanto tempo já no mercado, né? Hoje a gente tem também aí alguns outros softwares que são muito parecidos, que fazem praticamente o mesmo trabalho. Em algumas áreas estão até Sim, substituindo o sim. Corel, mas ele continua firme aí, né? O CorelDRAW ainda tem uma relevância Sim, muito grande nesse mercado, né? ele tem uma relevância grande hoje para os alunos que estão nos ouvindo. Ah, querendo ser designer, existe uma relação de pacotes que você pode fazer a escolha. Então, você pode fazer a escolha pelos cursos da Adobe, e aí tem Photoshop, o InDesign, Illustrator, e aí tem uma série de outros cursos lá. Mas o CorelDRAW, ele não é da Adobe, né? E ele fica de canto, mas a maioria dos birôs de serviços de comunicação visual, o que é comunicação visual? Que faz plotagem em carros, que faz fachadas de prédios, que faz letreiros, até mesmo essas máquinas Router que trabalham nessa estrutura de 3D, não sei se você já viu, impressora 3D, Sim, sim. elas usam o CorelDRAW para poder ler aquela peça vetorizada, aquele desenho que foi vetorizado para ela poder recortar, para ela poder pintar, para ela poder fazer uma série de coisas. E aí depois nós temos os outros programas que são de outras áreas aí, né? Eu falei um pouquinho aí dessa parte prática e depois a gente tem um assunto que é o assunto da nossa noite, que é no mundo digital, né? Como utilizar esse conhecimento para o mundo digital. Bacana. Ô, Rafael, e até gostaria de deixar aqui também aberto às pessoas que estiverem nos acompanhando, né? Fiquem à vontade de fazer as suas perguntas, participe conosco. A intenção dessa live é realmente aproveitar essa oportunidade, né, de ter não é todo dia que a gente tem um profissional do gabarito do Rafael como está conosco aqui hoje para a gente poder tirar dúvida, matar até mesmo curiosidades, né? É uma pessoa, como já dissemos, está aí na área há muito tempo, tem uma longa bagagem aí nesse mercado. Então você que está nos assistindo, esse assunto lhe interessa, é algo, puxa, eu penso, principalmente o jovem, né? Eu penso em entrar Sim, nessa sim, sim. área, eu gosto sou um cara criativo, que é uma das características muito necessárias, né, Rafael, para ser um design. Então fiquem à vontade e participe conosco. Ô, Rafael, nosso objetivo hoje aqui é focar um pouco sobre o designer digital. Porém, eu acredito que não tem como falarmos de design digital sem falar do designer como um todo, não é mesmo? Porque é uma área Perfeito. assim bastante ampla, tem várias vertentes aí que o designer pode atuar. Mas independente do que ele seja, um web designer, um designer digital, Sim, um designer de interiores, né? Um designer de produto, antes de qualquer coisa ele é um designer. Então eu gostaria que você abordasse um pouquinho o sim. designer como um todo. Bacana. É fato que as pessoas elas precisam querer e gostar da parte de criação. O design, eu faço muitas entrevistas e o que eu mais percebo hoje em dia é que são pessoas que querem estar neste mundo, mas ah, nunca fizeram nem os primeiros passos, que são aqueles que a gente até brinca, qual é o seu portfólio, né? Ou qual é a sua apresentação, né? E aí, o design hoje em dia, ele está atrelado a muitas áreas. O cara que gosta da parte de publicidade, ele até pode entrar fazer o curso da Visual Media, ou até mesmo entrar na faculdade. Se ele não tiver a visão ou foco de qual área ele quer atuar, ele vai ficar perdido, né, dentro desse processo. E o design da área digital, ele é justamente
esse cara que entende como um todo, né? Eu tava comentando com a minha equipe que hoje o design, após ele entender que ele gosta da parte gráfica e ele quer fazer a sua entrega, ou quer entregar a sua vida para a parte de criação, ele vai precisar ser um profissional multifacetado. Por que eu digo isso? Ele não pode apenas entender da ferramenta. Ele tem que entender da ferramenta, mas ele também tem que entender do sentido do que vai fazer aquela peça gráfica no ponto de venda. Por quê? O trabalho de comunicação dele certamente vai ser para o mercado de trabalho, ok? Então, a criação que ele fizer precisa fazer sentido aonde ele vai aplicar na sua comunicação, utilizando aí todas as ferramentas, os veículos de comunicação que existe hoje, que é Facebook, Instagram, LinkedIn e muitas outras redes sociais, né? Então, um dos pontos principais que a gente identifica nesse profissional é que ele não seja apenas uma pessoa criativa. Até porque, Marcos, é tão interessante isso, a maioria dos criativos, eles são muito mais soltos. Eu não vou dizer para você que existe uma irresponsabilidade aí treinando dessa galera, porque senão eu me coloco aí no meio, mas eu me lembro muito bem na época, e aí eu posso contar um pouquinho também da história. Eu conheci o Marcos quando eu fui design gráfico da Visual Media, né, que criou o método de ensino que hoje a Visual Media Leme, ela aplica, né? E eu fui o primeiro design gráfico deles, né? E Que eu era taxado inclusive, como um cara é, desertor, né? Eu bagunçava o coreto, porque eu chegava na hora que eu queria, eu fazia da forma como eu queria, e depois que eu fui entendendo essa relação de que eu tinha criatividade, mas eu precisava ter outras habilidades para poder ser um profissional respeitado, eu comecei a perceber de que eu precisava ter um movimento diferente, ter um comportamento diferente, ter uma entrega diferente, ter um jeito diferente, para que as pessoas elas não vissem mais a minha peça gráfica como apenas uma peça bonita, mas também como uma peça que realmente atendia àquilo que ela se propunha. Então, eu saí da relação de ser apenas criativo para a parte estratégica. Foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais dos meus clientes. Aí é onde entra uma dica, uma das primeiras dicas importantes, né? Além de ter as ferramentas na mão, hoje o design, o aluno ou as pessoas que estão nos assistindo queiram entrar neste mundo, é ele buscar ter outras habilidades e aí certamente entender o cliente e poder saber para onde vai ser aplicada aquela peça gráfica é muito importante. ô Rafael, você comentou dessa sua passagem e você teve um papel muito importante dentro da Visual Media em todo esse processo inicial, esse crescimento da empresa, né? E foi, acho que, uma troca ali de aprendizado, porque também foi uma grande escola para você a Visual Foi Media, não? incrível. Foi, desculpa, Marcos, eu não entendi a última pergunta. Não, eu comentei que foi também uma grande escola para você essa passagem pela Visual Media, né? Ela certamente. Eu vou contar uma história para vocês poderem entender a relação da prática. Eu estava designer dentro da Visual Media. E aí, toda a peça gráfica que a gente criava, e eu lembro muito bem que era utilizado o CorelDRAW e o Photoshop. São as duas principais ferramentas que eu usava na época. E a gente criava a peça gráfica e a escola era embaixo. Então, na hora que a peça gráfica saía, o texto, com a imagem que a gente escolhia, etc. e tal, isso ia para a mão de um vendedor. E aí, quando começou o diferencial, eu comecei a entender como que isso funcionaria. Quando eu comecei a descer para a escola e ver essa peça gráfica ser entregue na mão
do aluno, que é o que é o que nos assiste hoje. Então, é interessante perceber que muitas das vezes que eu percebi que o meu material gráfico ele não estava bom, ou que ele precisava de um plano de melhoria, foi quando eu percebi que a comunicação ela não chegava no meu público final. E assim, e é muito incrível hoje, porque isso se passaram 12 anos, acho que um pouquinho mais, né? A gente não citar aqui a nossa idade, a gente Boa. passou alguns anos e hoje a entrega ela é bem diferente, porque eu sou da época que a gente não tinha Facebook. Depois que nasceu o Orkut, não sei se alguém que não está nos assistindo lembra do Orkut. Marcos, você tinha Orkut? Sim, eu tive Orkut. Peguei o finalzinho Muito dele, bom. vamos dizer que eu peguei o finalzinho, já estava sendo Perfeito. eliminado. Então, a gente teve o Orkut, depois a gente passou a aprender a utilizar o Facebook, né? E assim, e uma coisa interessante é que, na verdade, as pessoas elas só mudaram do local onde elas estavam, porque hoje nós estamos no mundo digital, mas as pessoas elas são humanas, elas são as mesmas e elas só estão com uma ferramenta na mão que se chama celular. E aí é onde eu sempre oriento a sua peça gráfica, ela está fazendo sentido para quem está passando o dedo sobre o Facebook, ou sobre o Instagram, ou sobre... Ela está criando impacto visual para que essa pessoa ela possa parar no seu... que hoje é post, antigamente era folheto, embora algumas segmentos ainda utilizam folheto, por exemplo, como pizzaria, que a gente atende umas máquinas de pizzaria, de vez em quando a gente faz alguns folhetos que vão em cima da caixa. Mas certamente a ação de comunicação hoje, se eu não tiver um belo Instagram, ou um belo Facebook, ou uma bela estratégia de comunicação digital, certamente essa peça gráfica, quer seja ela, e antigamente ela era offline, e agora ela é online, ela não vai atingir o meu público final. Então, a diferença, né, desses dois mundos, lá em 2005, 2006, em que a gente fazia o folheto para entregar para o aluno lá na escola, é que hoje eu falo com esse aluno no Instagram dele. Né? Hoje eu falo com esse aluno fazendo uma live aqui com o Marcos, eu em Ribeirão Preto, o Marcos em Leme, e a gente nesse mundo digital. Então, isso é incrível. E o papel, e aí só reforçando, né, o papel desse profissional da arte, do design para as redes sociais ou para o mundo digital, ele é importantíssimo, mas ele não deixa de ser idêntico ao raciocínio de antigamente, que Claro. é entender o cliente, saber como ele se comporta utilizando o seu material e se realmente essa comunicação ela tem impacto sobre os olhos. Como é que você mede isso hoje? Através das visualizações, através das curtidas, através de uma série de processos técnicos que é o mercado digital. E aí eu volto a reforçar o que eu falei ali na frente. O profissional da área digital, quer seja ele um design gráfico, quer seja ele um web design, ele precisa ter esse mundo digital nas suas mãos. Ele não pode simplesmente ser apenas o cara que mexe no CorelDRAW, ou o rapaz que mexe no Photoshop. A gente até brinca aqui na agência que normalmente os rapazes que fazem isso são sobrinhos. Boa. O nome pejorativo que a gente dá. Porque ele pode ser filho, né? Não, eles são sobrinhos, eles não são filhos de ninguém. Porque eles só fazem aquele processo. Então, hoje é muito importante. Nós temos que, em uma série de seleções aqui em Ribeirão Preto, para poder fazer parte da nossa equipe, e uma das dificuldades que a gente tem é encontrar as pessoas que entendam do todo. Ela vai fazer uma única tarefa, que é mexer com as artes. Mas certamente o diferencial dela vai ser ela entender todo o mundo digital. Até porque uma coisa puxa a outra, né, Góes? Eu vejo assim, muito legal essa colocação que você está fazendo,
Porque, principalmente com essa analogia do passado, antes o cara tinha que produzir uma arte. Essa arte, qual que seria o fim dela, né? A utilização. É um Sim, panfleto para ser distribuído na rua. Então era uma coisa única. Ele tinha que agradar no máximo ali ao contratante ou ao diretor de criação ali claro, para quem ele ia sim. apresentar, né? E hoje, Ô, Marcos, pois não. diga. E hoje Termine que depois eu vou colocar uma. ele busca e tem que ter essa questão também dessa visão muito ampla que você comentou, a possibilidade, a facilidade do trabalho em equipe, né? E esse entendimento global, porque a peça, às vezes uma arte que ele faz, ela tem que ser pensada em um post no Instagram, que às vezes é um público, e um post no Facebook, que talvez possa ser um público totalmente É outro diferente, público, né? perfeito. E é o que eu E queria colocar. Por que que eu estou enfatizando tanto dessa relação profissional multifacetada? Ele vai fazer um curso na Visual Media e ele vai escolher o design gráfico, que tem o Photoshop, Illustrator, CorelDRAW e até mesmo outras ferramentas para ele ter aí a prática. E aí eu vou fazer aqui um exercício. Ele não tem o ainda experiência, mas ele já sabe mexer com as ferramentas. Daí ele cria o primeiro portfólio dele, que são as imagens que ele criou para ele apresentar para um diretor de arte, para ele apresentar para uma empresa que queira contratar, queira fazer um trabalho interno. Mas olha só que interessante. Advento da parte de tecnologia, aonde veio a internet, onde ficou esse processo todo global, e aonde entrou essa ferramenta chamada marketing, né? A gente chama o processo do marketing hoje de matemática, porque tudo é calculado. Então, o que adianta ter uma peça feita sem a quantidade de visualizações sugeridas ou veiculadas dentro daquela ferramenta? Então, o profissional que entende desses detalhes de como fazer um belo post, como posicionar o texto, né, no post, porque o Facebook, olha só, vou dar um dado, o Facebook ele não aceita que seja mais do que 30% de post, de texto, perdão, para criar um post para ser veiculado. Que o veiculado é aquele que você paga o Facebook para poder aparecer. Se você colocar mais de 30%, matemática, em cima desta arte, certamente esse post não vai ser visto. Então, se o profissional ele souber fazer apenas a arte, ele e não entender desses detalhes, certamente o trabalho dele pode ter ser bonito, mas ele não vai fazer. Não vai fazer jus à questão do marketing digital, ou no mundo do matemático, onde eu coloco a matemática aí, ou o cálculo de visualizações, ou cálculo de engajamento desse post, para poder mostrar para o meu cliente, o cliente dele, de que realmente a arte dele faz diferença. Então, hoje, embora eu seja artista plástico e tenha a minha base de criação meio autodidata, mesmo tendo feito duas faculdades depois, etc., eu tive que aprender a ideia do marketing digital na matemática. Olha que doido, Marcos. Você deixar de ser diretor de arte para ser o cara que fala de números. fantástico. Só que o meu papel como designer mudou? Não, evoluiu. Então, tanto é que hoje me destaco em reuniões ou em apresentações, ou até mesmo na hora que eu levo o meu material gráfico, não só pela parte gráfica, que é muito bonita, mas também porque ela funciona no ponto de venda. Pode ser até offline, que é aquele material em que a gente imprime, mas o digital, que é o que nós estamos nos propondo a discutir hoje, tem a ver com a matemática e eu oriento a todos os alunos a buscarem não só focar nas ferramentas, que é muito importante. Quero aprender agora, gostei desse mundo,
Então, como vou começar a ter a base, que é o que eu vou fazer durante o dia, que é a massa do bolo ali para eu poder entregar a arte. Mas depois, certamente, eu vou precisar aprender outras coisas para ser um profissional aí multifacetado. E certamente a Visual Media ela tem vários cursos que conseguem dar esse complemento para esse aluno aí Sim. chegar em uma reunião, quem sabe comigo aqui em Ribeirão Preto, eu ia falar assim, ó, você está pronto, pode vir fazer parte da nossa equipe. Olha aí que maravilha. Inclusive, isso é muito bacana, é, exatamente nesse pontapé inicial, né? É o que nós falamos. Quando eu te perguntei qual foi o pontapé inicial, você começou fazendo lá um CorelDRAW. Então, claro que essa formação a gente engloba, vamos falar de um designer, nós temos vários níveis de formação, desde a pessoa que começou Sim, fazendo um curso livre, um Core, um Photoshop, um pacote, como a gente chama, né? Um conjunto de vários desses cursos, desses aplicativos, você aprende a lidar com eles, a trabalhar para estar aprimorando cada vez mais as suas artes, os seus serviços, e isso aí se torna o pontapé inicial. Daí você vai de repente para uma agência para fazer um estágio dentro daquela área, criando as artes, e aí você perfeito. começa negócio, começa a entender todo o funcionamento de uma agência, toda a alma do marketing, né? Tem que dar o pontapé inicial. Então, a pessoa que tiver esse interesse, o caminho seria mais ou menos isso aí para início. É isso mesmo? Sim, sim, sim. Hoje a gente tem a oportunidade de ter um acesso à comunicação a conteúdo muito fácil, né? Porque hoje o mundo é o vídeo, né? Se você clicar no canal do YouTube, você tem acesso a vários conteúdos. Mas eu não tiro, e aí é quando eu oriento muito as pessoas que me perguntam como chegar nessa excelência que a Eagle chegou. Depois eu vou pedir para o Marcos deixar o nosso site disponível para que as pessoas possam ver o nosso material lá. Eu Ótimo. fiz um curso em uma escola profissionalizante. Eu tive acesso aos professores, né? Então, esse conjunto de escola mais aluno me trouxe a oportunidade de poder fazer os cursos e esses cursos eles foram primordiais para o meu primeiro emprego. Eu lembro como se fosse hoje que eu estava em um local e embora eu já desenhasse, eu não tinha, eu contei isso para o Marcos, né, Marcos? Eu não tinha eu sabia desenhar, mas eu não sabia que para a parte gráfica tinha que ter um curso que era no computador. E eu nem tinha computador em casa, né? Olha Mas eu só. precisava transformar aquilo que era talento de mão em algo que era prático no computador. Foi o meu primeiro emprego, que eu passei aí 2 anos e pouquinho trabalhando em cima de CorelDRAW, que foi quando eu expliquei para vocês aí nesse início dessa live. E hoje, o Góis, a gente viu aí, já vivenciou, temos falado isso em outras lives, né? Esse boom que deu o digital como um todo, né? Em razão da Verdade. pandemia, nós aceleramos anos, né? Todo esse processo. Você que está no mercado, né? Inclusive teve aí, quero te parabenizar em público aqui, a ousadia de fazer um tremendo investimento aí, trouxe a agência para Ribeirão, num espaço fantástico, uma linda agência, né? E se aproveitou, na verdade, esse período aí da crise, entre aspas, essa parada para Da crise. fazer, né? É, Fazer todo esse trâmite. Então, um momento em que muitas empresas estão tirando o pé, a gente vê exemplos de empreendedores, de pessoas que acreditam e que não param, né? Porque eu acho que a grande sacada sim, é essa, poxa, o que eu vou fazer agora? Continue trabalhando, né? Talvez você vai ter que trabalhar o dobro, o triplo, sim, mas continue sim. trabalhando que as coisas vão acontecer, Hum. né? Então, só Não, complementar. Pois não, pode falar. e certamente, Marcos, olha só que interessante. Quando começou, eu já tinha, na verdade, um planejamento de ir para Ribeirão Preto, né? E quando começou a pandemia, eu comecei a ouvir, e eu estava ainda em Santa Rita do Passa Quatro,
comecei a ouvir de muitos empresários ali em março, abril, não, que agora é a hora da live, agora é a hora do mercado digital, agora é a hora, e aí eu falei assim, mas isso está pronto tem alguns anos. É, certamente uns 5, 6 anos nós já estamos trilhando essa evolução do mercado digital, né? A gente consegue ver pela quando começou as primeiras ferramentas de rede social e quando começou os primeiros GIFs, né, utilizados dentro daquelas plataformas. Tudo aquilo ali dependia de um design. Então, eu tinha duas opções. Eu sentava e chorava, né, dentro desse cenário caótico que ele realmente é um cenário difícil de lidar. Eu acredito que para muita gente isso foi muito difícil, mas eu decidi acreditar em que o momento da agência seria agora, num mercado muito maior. Então, a gente trouxe a Eagle, né, para Ribeirão Preto, com um espaço de 450 metros quadrados, cabe aí umas 30 pessoas aqui dentro. Hoje a gente está com um processo um pouco reduzido em função ainda da pandemia, né? Estamos nos preparando para poder atender a demanda deste retorno. E olha que interessante. Eu mal abri a agência, não posso fazer inauguração, não posso Claro. respeitar a questão da pandemia e das aglomerações e todos os detalhes da vigilância sanitária, mas só foi eu chegar em uma cidade maior em que as pessoas começaram a acessar. E assim, elas precisam de profissionais de todas as áreas do digital. Então, o design é o mais importante. E eu te falo, sabe qual foi o primeiro que eu contratei em função da demanda? Chuta, o O design digital. designer. Exatamente O isso que eu design. ia, que eu ia lhe perguntar. Como você está nesse mercado aí, apesar da pandemia, esse mercado ele até deu uma aquecida, né? Até mesmo em razão da pandemia, né? É, eu digo a você que as pessoas elas passaram a dar atenção àquilo que elas já tinham na mão. É muito louco falar isso, mas o celular delas, eu falo com empresários hoje que começaram a estudar Google depois que eles ficaram em casa. E eu falei, sabe quantos anos o Google existe? Né? Sabe quantos anos essas ferramentas de veiculação existem? Você sabe quantos anos o próprio Facebook existe, já orientando designers de muitos anos como executarem as suas tarefas? Então, o mercado digital ele deu uma guinada muito grande, até porque existe uma tendência, Marcos, em que eu acredito que o ser humano é um ser de TikTok, então a gente não vai perder nunca essa relação de querer estar próximo, pelo amor de Sim. Deus. Embora eu seja profissional da área digital, eu quero estar próximo das pessoas. No momento oportuno, que isso tudo acabar, né, a gente vai poder se abraçar. Mas certamente o mercado inteiro, e aí eu digo inteiro, está todo mundo olhando para a única ferramenta que ficou, de comunicação que ficou disponível, que foi a internet. Então, E aí eu te pergunto, qual é o papel do design digital nesse momento? É um dos mais importantes. porque isso não Ele tem vai volta, levar a né? comunicação da empresa para a pessoa que estava em casa, que graças a Deus nós já estamos saindo dessa curva, né, Sim. em relação à pandemia, nós já estamos diminuindo isso, graças a Deus, mas certamente a, aquilo que foi plantado ali em março, abril, maio, da relação do digital, ele vai continuar, porque o empresário ele percebeu de que ele perdeu tempo. Eu tenho Isso, pessoas que falam assim, nossa, eu nunca fiz isso. Pessoas que estão isso. migrando, que tem restaurante que estão migrando para vendas online. Eu tenho amigos, eu tenho uma marca chamada Communique Pizzas.
E durante a pandemia, desde março, parecia que a gente estava todo dia em uma Black Friday. Olha que Que bacana. eu tive que tive que dobrar a quantidade de material gráfico online que a gente fazia para eles, porque 3 posts por semana não era o suficiente para atender a demanda, porque as pessoas estavam em casa e queriam comer. Então, era delivery todo dia. Quem era a pessoa responsável por esse processo, além dos outros profissionais da área digital? O design É o gráfico. designer. Então, Então, o mercado está super aquecido, as empresas estão entenderam que esse é o caminho, precisam de orientação e de orientação de pessoas que sabem não só a parte de arte, que é a parte que eu mais amo, que é a minha formação, mas como também todo o processo que engloba esse mundo digital. fantástico. Ô Góes, e aproveitando esse gancho aí que você comentou desse seu cliente, né? Eu conversava também com um amigo que tem um restaurante e ele fez uma colocação muito semelhante. Falou, Marcos, o que eu vendia, né? Estava vendendo dentro desse período de pandemia, mesmo sendo um pouquinho menor o percentual, a minha rentabilidade é muito maior. Então, eu Sim, estou pensando se eu volto totalmente para o sistema tradicional, porque eu tinha todo assim um número de funcionários gigantesco dentro de um contexto para atender mesa, limpar a mesa, servir, que hoje eu tenho o pessoal da cozinha e a entrega. E eu estou investindo muito no marketing digital, porque isso me traz um retorno muito grande, né? Então ele falou, é claro, eu não vou parar com a minha questão física, mas hoje isso despertou, como você falou, abriu os olhos para um mercado que eu não sim. valorizava e não tinha a menor ideia do quanto rentável e promissor ele é. Não, perfeito. Eu tive uma live há uns 2 meses atrás com o iFood, né? E o iFood, ele bateu recorde de venda. Ele já era uma das maiores plataformas de alimento do Brasil e tem se destacado aí relacionado ao seu faturamento em relação ao mundo. E até mesmo das outras ferramentas que existem hoje, ela é a primeira de todas, e ele bateu recordes e recordes de vendas é, é, por conta dessa questão. Lá dentro dessa ferramenta, ou dentro do próprio iFood, tem uma equipe enorme de design gráficos, de web design, de toda essa parte de tecnologia que a gente ensina aí na escola, é o iFood. Bacana. Você parou para perceber que o iFood é feito dos cursos que a gente ensina, entendeu? Verdade, Então, eles verdade. criaram o app há um bom tempo e hoje eles colocam lá as imagens que são tratadas, aí tem a parte de código, que também tem cursos aí que aí realmente seria um outro tipo de discurso, e muitas outras coisas mais. Então, o comportamento ele mudou sim. Eu acredito muito na relação de entrega pessoal, mas potencializou aquilo que a gente tinha na mão. Hoje eu tenho clientes que entram aqui entrando pelo online, mas que se preparam para poder receber as pessoas no seu ambiente também, mas não querem deixar de ter o entregador que faça a sua entrega em casa, na comodidade da sua casa, na segurança da sua casa, e você só basta fazer apenas alguns cliques utilizando a ferramenta através de uma arte que foi criada por um design gráfico. Essa Fantástico. é a, essa é a beleza do trabalho desse design gráfico. É um mercado que realmente não tem volta. Ô Góes, nós já falamos bastante aí de habilidades desse profissional, né, os requisitos, mas assim, um resumão, um foco, quais seriam as habilidades que você pode destacar hoje que é necessário para um designer digital que seja? Que você fala, olha, isso é essencial, isso, se você não tem, você precisa começar a desenvolver, senão você não vai ser um bom profissional nessa área. Marcos, interessante a sua pergunta. Eu vou dar um exemplo, contando uma história.
Quando eu fui contratado para poder atender a rede de pizzarias Tomanic Pizzas, o meu cliente ele falou um negócio para mim. Eu gostava do designer que trabalhava comigo. Eu conheci ele porque ele fazia um trabalho para um amigo meu que tinha uma farmácia e esse cliente, esse meu amigo falou que ele fazia um trabalho muito bem, muito bom e que era para mim contratar ele sim, que ele indicava. Quando eu dei a primeira oportunidade para ele poder fazer a caixa da minha pizza, a caixa veio parecer uma caixa de remédio, né? E aquilo não fazia sentido, né? Na hora que eu peguei a caixa, eu falei, nossa, mas isso aqui não é o meu produto, né? Eu não me vejo nisso. Então, por que eu estou contando dessa história? Hoje a gente precisa de profissionais que estudem aquilo que ele está fazendo. E como é estudar? Ele precisa ter um olhar fotográfico muito bom, ele precisa pesquisar muito bem o cliente, ele precisa ir atrás de referências visuais, ou você acha que mesmo com tanto tempo de trabalho em casa, ou até mesmo com a facilidade que eu já adquiri de tanto repetir essas tarefas, eu não tenho que fazer pesquisas? Muito, muito pelo contrário. Se o cliente vem através de uma indicação, eu tenho que parar, pesquisar, buscar referências, né, Claro. no mercado, até mesmo de outros designers, para falar assim, essa ideia ela faz sentido. Então, essa postura de ser pesquisador e de ser de um cara que busca mais informações, além daquilo que ele vai entregar como arte, é muito importante na hora que ele senta para criar. Então, isso é importantíssimo. Eu não posso deixar de falar isso porque são os pontos mais delicados que a gente encontra em alguns departamentos de criação, né? O designer que não tem referência visual e não tem nem sequer a capacidade de fazer uma pesquisa e pegar aquela pesquisa e falar assim, olha, eu não estou com muita ideia na cabeça não, porque isso acontece até comigo, que já sou aí do segmento há alguns anos, eu não estou com muita ideia na cabeça não, mas eu achei essa referência aqui. O que você acha dela, cliente? O que eu fiz? Pesquisei, busquei. Então, isso está muito mais atrelado, Marcos, à minha postura de pesquisador, de buscar as referências para que eu possa, através daquilo que eu entendi que é legal, e depois que meu cliente falou assim, olha, o seu conceito eu entendi, pode seguir, aí certamente a minha arte não vai ser desaprovada. Então, eu tenho 99,9% de aprovação hoje por esse tipo de postura. Né? E eu Perfeito, oriento perfeito. muito os meus designers, as pessoas que trabalham comigo, para essa, gente, não vem com a cabeça vazia. Cabeça vazia não consegue entregar nada. Você pode ser o melhor designer do segmento tal, mas certamente toda vez que você fizer, eu já tenho um cliente que está comigo há mais de 10 anos, toda vez que eu fizer uma arte para ele, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar uma referência. É tão interessante isso que eu já tive clientes que perguntaram para mim se, em alguns momentos, porque a gente também já comete alguns erros. Claro. Góes, essa arte foi você que fez? Sim. E aí você assusta, né? Porque tinha sido eu que tinha feito, mas eu falei, Você não, bate não, aquela. Fernando, sim, Respondo foi. sim, respondo Não, não. Ele está porque elogiando, ele vai criticar. sim, sim, não, e é tão interessante isso, e a gente está sujeito a essas avaliações no momento, eu digo para a minha equipe de criação, o nosso teto é de vidro, né? Todo mundo é publicitário, todo mundo é design, todo mundo pode até falar não gostei, coloca amarelo, né? Não, essa cor não tá legal, embora a gente faça estudo de cores. Então, até fazendo até um paralelo, Marcos, por isso que hoje a Eagle chama método Eagle.
por Correto. conta da forma, do jeito, do movimento e do método que a gente tem de poder colocar o cliente dentro do processo, né? E aí eu coloco o cliente dentro do processo, o cliente entende o que eu estou falando, eu oriento o cliente e ele aprova antes de ver, Show. entendeu? Aí eu consigo ter um cenário muito positivo. Então, se eu tiver que orientar um funcionário da área de design hoje, principalmente o design digital, para que ele seja um cara pesquisador, um cara que busque referências e se inspire nos melhores, não se inspire em coisas pequenas, não. Vamos buscar as melhores referências. E aí uma outra coisa, respeitar a relação do desejo do seu cliente. Porque embora você possa ser um belo profissional, quem paga você é o cliente. Então, ele precisa ser bem conduzido. Ele pode não ter a razão, que a gente até brinca, né? O meu cliente sempre tem razão, mas eu conduzo ele de maneira profissional, de um método profissional, para que ele possa ter satisfação sobre o nosso trabalho. Por isso a gente tem uma história muito bacana com todos os clientes que estão dentro da agência. Poucos deles saíram e saíram não foi pelo motivo da entrega do trabalho. Certamente todos voltariam, aqueles que um dia saíram, que é muito natural. Eu até brinco, hoje, a Viso que era a antiga Visual Media lá em Cravinhos, né, hoje chama Rio Lua, ela foi a minha escola e todo ano eu volto. Todo ano eu estou com um trabalho lá para poder fazer, para poder ser aprovado por eles. E isso certamente é porque existe um vínculo humano, sim, mas existe uma responsabilidade de dar a melhor entrega que eu sempre faço. E eu sempre estou pesquisando, embora eu conheça esse segmento muito bem, para poder fazer uma boa entrega para os meus clientes, né, que eram os meus patrões. Show, show de bola. E essa coisa que você falou de ouvir, de respeitar opiniões, né? Mas eu acredito que seja também aí algo essencial, não só na profissão de designer, como em qualquer outra. É ser flexível, né? Ter Sim, isso é flexibilidade fato. e acima de tudo, ter a facilidade, aprender a desaprender para aprender de novo, né? Porque às vezes o profissional ele acha, não, eu sei, eu sempre fiz assim, sempre deu certo e vai ser assim que eu vou continuar fazendo. Eu acho que aí é um Marcos, grande pecado, né? você tocou num assunto muito interessante. Lembra um pouco do meu perfil. O fato de eu ser artista plástico autodidata, eu pintava quadros, desenhava, etc. Eu era muito aglutinador, então assim, e ciumento também. Então eu lembro que minha mãe queria vender os meus quadros. Pensa se eu queria, né? Claro que não, né? Eu queria vender meus quadros. Então tudo que eu pintava eu guardava. E aí, quando comecei a trabalhar, não, a minha arte é única. Não, não, ninguém mexe aqui. E aí chegava o cliente, né, e falava assim, mas não era assim que eu queria. E eu precisei aprender a entender que, embora eu tivesse toda a experiência, o meu cliente tinha um sonho. E eu precisava construir aquele sonho para ele. Então, essa relação do respeito e da condução, ela faz parte, você falou muito bem, não só da característica de designer, mas também de todos os profissionais. Hoje, eu costumo dizer que o trabalho dentro de uma agência, ele não é apenas o cara indo aqui, ele vai embora, ele é consultivo, é consultoria, é todo momento, passo muito tempo orientando, para depois, alguns minutos, criando. E aí, certamente, a orientação já tinha encantado esse cliente, e ele certamente me comprou antes de ver o projeto gráfico dele pronto. Isso faz parte de uma postura, de um movimento e de um jeito especial aí que o método Eagle tem, que certamente o profissional que queira, né, buscar excelência sobre a sua entrega, ele precisa ter sim. Então,
deixa o ego para trás, esquece esse negócio de eu tô certo, você tá errado, eu aprendi assim, síndrome de Gabriela, né? Não, deixa tudo isso para trás, isso não vale realmente a pena. Cria uma forma de entregar para o seu cliente, porque certamente é ele que vai indicar você para outro, indica para outro, que indica para outro, e aí você torna esse processo em algo grandioso, né? A Igo, ela nasceu justamente de indicações, né? Então, quando eu percebi que esse movimento meu era positivo e que as pessoas falavam, opa, que bonito, que legal, parabéns, Joyce. Gostei do seu trabalho. Não é que ele tinha gostado de mim, claro, depois a peça gráfica, né? Mas isso realmente trouxe esse sonho, transformou esse sonho que é a Eagle hoje aqui e que atende aí várias marcas aí do Brasil. Eu agradeço aos meus clientes pela paciência, mas certamente houve aí uma entrega de muito carinho e de muito amor para todo mundo. Legal. Ô Góis, e nós já estamos praticamente com o nosso tempo encerrado, né? É muito gostoso esse bate-papo, é gostoso a gente conversar com as pessoas que você vê que realmente tem bagagem, que tem propriedade no que está falando, e você é uma dessas pessoas, né? Eu gostaria que você deixasse aí para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aqueles que quem é da área já conhece um pouquinho mais, né? Já está estudando a respeito e já consegue ver essas mudanças. Mas eu gostaria que você deixasse assim, as pessoas que estão nos assistindo e falem, puxa, eu quero começar, não sei nada, não entendo nada, gosto de criação, vejo que eu tenho um feeling para isso e eu quero pensar aí em ser um designer digital, ou trabalhar com criação e tantas outras profissões, né, Bacana. que tem dentro desse nuance aí de marketing, do marketing digital como um todo. Quais seriam, então, na sua opinião, as suas dicas e os primeiros passos para essa pessoa entrar nesse mercado, Ótimo, Góes? Marcos. A sua pergunta ela é muito pertinente. Eu vou falar tecnicamente. Embora eu tenha passado um bom tempo da nossa live falando sobre comportamento humano, Sim, né? Então, e isso é muito importante hoje. A técnica é importante que o cara primeiro ele saiba desenhar. Então, assim, como assim desenhar? Que ele utilize o CorelDRAW e o Illustrator como ferramenta de desenho. A base da parte de criação é o vetor. Depois da vetorização do objeto, né, da imagem, por onde tudo começa, que é no brand, que é na marca, toda marca ela é vetorizada. Né? A gente consegue ver pela arte do Marcos. É uma logomarca muito bonita, visualmente, tem várias cores e ela tem uma estrutura gráfica. E isso é um vetor. Então, embora ela já tenha cores aí, quem sabe até mesmo o degradê só foi feito depois utilizando o Photoshop. Então, o primeiro passo do cara que quer aprender, não sei nada, é entender de vetorização, entender de CorelDRAW, entender de ilustração. Depois ele vai para a parte da pintura. E eu digo a pintura porque o Photoshop ele é uma grande tela de pintura, porque você tem pincéis ali para você poder pintar a arte. Aí você pode trabalhar iluminação, coisa que você não faz no fora. Faz mais de uma outra maneira, mas aí é um pouquinho mais avançado, seria uma outra live aí, técnica para poder sim, sim. explicar, mas aí depois você parte para o Photoshop. Com essas duas ferramentas na mão, você se torna um grande design. Eu consegui empregos durante mais ou menos 6, 7 anos do início da minha carreira, só entendendo essas duas ferramentas. Show, cara, show de Apenas essas bola. duas. E olha que existem inúmeras delas. Inúmeras delas, verdade. Góis, cara, eu quero te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, né? Ter disponibilizado o seu tempo aí para. A gente sabe que a gente vive hoje tão corrido, né? Não temos mais horários, trabalhamos até, Claro, falar às 7 da noite, 7 da noite eu tô trabalhando, 8 da noite, às 8 da noite eu tô trabalhando também. Então você fez verdade. essa pausa aí pra gente bater esse papo, certamente conteúdo que
vai servir muito aí as pessoas que querem conhecer um pouquinho melhor sobre a profissão, sobre a atividade do designer, sobre o marketing digital como um todo, né? Então, realmente, muito obrigado por você estar com a gente hoje, por passar para Obrigado, nós aí Marcos. todas essas informações. Te desejo também muito sucesso aí com a Eagle, né? Essa metodologia fantástica, Isso. inclusive nós colocamos aí, eu vou pôr de novo o site de vocês aí também no ar, para as pessoas que quiserem conhecer. Então eu deixo para suas considerações finais, para que a gente possa encerrar essa live. Bacana, bacana. Fora todo o talento, né, humano e a busca incessante do ser humano em busca de sucesso e de dinheiro, a consideração final que eu digo está relacionado à parte do comportamento, né? Tenham as pessoas como o alvo principal, né? Queiram agradá-las, né? Levem isso para dentro de vocês com muito amor, que certamente o universo ele vai retornar muitas bênçãos, né? Ah, e aí prosperidade na vida de todos vocês. Então, o amor é a resposta para tudo. Obrigado, Marcos. Show de bola! Mais uma vez, muito obrigado, Góes, e um grande abraço a você e a todos os integrantes aí da sua equipe. Muito obrigado a você também, que está nos assistindo ao vivo, que entrou posteriormente aí para acompanhar esse nosso gostoso bate-papo. Fiquem à vontade de fazer suas perguntas, traçar seus comentários. Na medida do possível, vamos respondendo a todos. Um grande abraço e até a próxima semana com mais uma live da Visual Media Educação Profissional.